Olá, você está no canal Fragmentos Filosóficos. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal, desse seu like e compartilhasse nosso conteúdo. E se puder também fazer um comentário, isso é importante para impulsionar o vídeo. O nosso assunto hoje é sobre o desperdício, né, de alimentos por parte de certos agricultores. Eu gostaria de discorrer sobre alguns aspectos que estão por trás disso, né? Embora o conceito de agronegócio abarque toda a cadeia produtiva, na prática o termo é frequentemente associado ao modelo de produção em larga escala voltado para as commodities, para as monoculturas, como da soja, milho, cana-de-açúcar e carne bovina, geralmente praticado por grandes latifúndios e grupos empresariais. É isso que nós chamamos de agronegócio. Vamos entender o que são essas commodities. Em geral, commodities são produtos primários, muitas vezes in natura, né, sem serem processadas, ou com baixo grau de beneficiamento industrial. Por exemplo, totalmente in natura. Soja, os grãos soja, milho, trigo, algodão, carne bovina resfriada. Com pouco beneficiamento industrial, óleo de soja bruto, açúcar cristal, minério de ferro. A característica principal então das commodities é que não há diferenciação entre os produtores. E seu preço é definido pelo mercado global, que acontece nas bolsas de valores de todo o mundo. Então, isso aí é o que nós chamamos de commodities e tem a ver então com vamos dizer assim, essa ação desse grupo em específico, ao qual nós denominamos de agronegócio, especificamente falando. A pequena agricultura familiar, embora essencial para a produção de alimentos que abastecem o mercado interno, muitas vezes não se beneficia das mesmas políticas públicas e incentivos fiscais direcionados aos grandes produtores. O lobby do agronegócio, as negociações que são feitas junto ao poder público por parte de representantes desse pessoal do agronegócio, por meio também de entidades como a bancada ruralista, exerce forte influência sobre o poder público, garantindo acesso facilitado a crédito, isenções fiscais, infraestrutura e políticas de exportação. Já os pequenos agricultores enfrentam mais dificuldades, como acesso limitado ao crédito rural, dependência de mercados locais e desafios na comercialização de seus produtos. Políticas públicas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tentam apoiar esse setor que é a agricultura familiar, mas em escala e influência muito inferiores às do agronegócio exportador. Essa diferença reflete não apenas uma questão econômica, mas também um modelo de desenvolvimento rural que favorece a produção daquelas commodities, né, para exportação, em desfavor à diversificação agrícola e à segurança alimentar nacional. Quando falamos então de agronegócio, no contexto específico das políticas econômicas e sociais, nos referimos a um modelo dominado por grandes latifúndios e empresas do setor agroexportador, cuja produção se baseia na monocultura, né? Na produção de apenas um produto só da agricultura, como por exemplo a cana-de-açúcar, e na pecuária extensiva, voltadas ao mercado externo. Esse modelo se caracteriza por, primeiro, exportação de commodities, como já dissemos, né? Soja, milho, cana, algodão, carne bovina, entre outros, em estado bruto, sem agregação de valor no Brasil. Baixa geração de empregos, pois o agronegócio utiliza tecnologia avançada e mecanização intensiva, reduzindo a necessidade de mão de obra no campo. Dependência de incentivos estatais. Geralmente esse pessoal do agronegócio, eles defendem o estado mínimo, mas não para eles, né? Como isenções fiscais, crédito subsidiado e infraestrutura financiada pelo governo, garantindo vantagens competitivas para os grandes produtores no mercado internacional, né? Impacto ambiental significativo, incluindo desmatamento, uso intensivo de agrotóxicos e exaustão do solo devido à monocultura. Todos nós sabemos o que a plantação da monocultura da cana-de-açúcar causou, né, no Brasil desde o período, né, colonial. Concentração fundiária.
marginalizando pequenos agricultores e comunidades tradicionais, como quilombolas e povos indígenas, né? A concentração de terras nas mãos de muito poucas pessoas faz com que, obviamente, essas poucas pessoas se achem no direito de tomar as terras dos outros, terras, por exemplo, como as terras dos povos indígenas, povos originários, quilombolas e comunidades tradicionais. Este modelo de agronegócio contribui para a desindustrialização do país, pois exporta matéria-prima bruta em vez de produtos processados com maior valor agregado. Exemplo, cacau e chocolate, que é um exemplo clássico, né? Nós sabemos que a Dinamarca, né, Copenhague e tal, não plantam cacau, não tem plantações de cacau. E, no entanto, eles vendem o cacau beneficiado, né, com valor agregado, como o melhor chocolate do mundo. Né? E o cacau sai, obviamente, do Brasil, das plantações de cacau do Brasil e também de outros lugares da Ásia. E, assim, por preços extremamente baixos, através de trabalho de mão de obra semi-escrava, né? E chegando lá, esse cacau é processado como chocolate e vendido para o mundo inteiro por preço, obviamente, muito mais alto, com lucros exorbitantes. Né? Então, esse é o problema da commodity, né, em relação ao produto industrializado com valor agregado. Enquanto países importadores, que importam, né, importadores lucram ao transformar a soja em ração, o algodão em tecidos ou a carne em produtos industrializados. O Brasil permanece como fornecedor de insumos básicos, limitando seu crescimento industrial e tecnológico justamente por isso, por apenas ser um exportador de matéria-prima, de commodities. Né? Por outro lado, a agricultura familiar, que produz a maior parte dos alimentos consumidos internamente, arroz, feijão, frutas, hortaliças, recebe menos apoio e enfrenta dificuldades de financiamento e comercialização. Essa desigualdade evidencia o desequilíbrio nas políticas agrícolas e o peso da influência do grande agronegócio e o seu lobby sobre o Estado brasileiro. Gostaria agora de citar algumas das causas que podem estar por trás do ato de jogar fora alimentos, né? De jogar fora a colheita de alimentos por parte de agricultores familiares e cujas cenas e vídeos estão aí aos borbotões pela internet. Então eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas que poderiam estar por trás disso. Né? Então, além do impacto econômico e ambiental, o agronegócio, né, esse negócio gigantesco dos latifúndios, exerce influência ideológica sobre pequenos produtores. Muitas vezes levando-os a adotar posturas políticas alinhadas aos interesses dos grandes latifundiários e empresas do setor. Né, enganando-se, né, achando que estão fazendo alguma coisa em benefício próprio. Isso acontece por meio de vários mecanismos. Primeiro, a dependência econômica. Pequenos e médios produtores frequentemente precisam vender sua produção para grandes distribuidores e cooperativas que são controladas pelo agronegócio, ficando então sujeitos, né, às regras e estratégias dessas empresas, dos latifundiários. Influência de entidades do setor. Associações e sindicatos rurais, muitas vezes dominados por grandes proprietários, propagam discursos que defendem a desregulamentação ambiental e trabalhista, a redução de políticas públicas para pequenos agricultores e a oposição a políticas sociais do governo. Tá? Esse pessoal do agronegócio, ligado à chamada bancada ruralista, eles defendem o Estado mínimo, mínimo para os outros, né? Para eles não, máximo. Uso político também da produção agrícola. Há indícios de que em momentos de tensão política, alguns produtores possam estar sendo incentivados a desperdiçar alimentos, que é o caso que nós estamos tratando aqui, para forçar aumentos de preços e criar instabilidade econômica, prejudicando o governo e gerando descontentamento popular. Né? Se essa prática está de fato acontecendo, se é isso que está de fato acontecendo, de forma coordenada e financiada pelo grande agronegócio, isso precisaria ser investigado pelo Ministério Público, né? Para que nós tivéssemos assim mais dados concretos a respeito. Mas a questão é que esta lógica de manipulação de mercado para fins políticos não é algo novo e nem inédito, né? E já foi usada historicamente em diversos países para desestabilizar governos, né? Eu gostaria de citar aqui o caso da Venezuela.
com um desenvolvimento agrícola muito precário, tem sofrido isso por parte do setor empresarial do comércio, né? Como a Venezuela mais importadora de produtos, né? Do que ela mesma produzir uma agricultura pujante para o seu país, ela compra de fora, né? Ela tem sofrido, por exemplo, né, a ação de grupos empresários que dominam o comércio venezuelano, né? Fazendo com que produtos sejam queimados ou vencidos, né? Deixem vencer para não serem repostos nas prateleiras dos supermercados. E isso, obviamente, para a fim de criar uma instabilidade social e animosidade na população contra o governo. Então, isso reforça a necessidade de fortalecer políticas que protejam e incentivem a agricultura familiar, promovam a agroecologia e reduzam a dependência dos pequenos produtores em relação ao agronegócio hegemônico. Ou seja, a agricultura familiar tem que ter realmente um apoio do governo. Essa agricultura é a que nos interessa de fato, porque é dessa agricultura que vem os nossos alimentos. Paulo Teixeira, que ocupa o cargo de Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no governo Lula, tem sido um defensor das políticas voltadas para a agricultura familiar, a reforma agrária e a agroecologia. Ele busca promover uma produção mais sustentável e inclusiva no Brasil. Ele tem implementado, seu ministério, diversas políticas para fortalecer a agricultura familiar e reduzir a dependência dos pequenos produtores em relação ao agronegócio exportador. Podemos citar aqui o Desenrola Brasil, né, que ajuda na renegociação da dívida dos pequenos produtores, com descontos muito interessantes, muito assim, importantes, né? Grandes descontos e também com juros baixos, e que viabiliza a continuidade da vida do pequeno agricultor. Além também da atuação da Conab, né, que está sendo, a Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, né, cujos galpões que foram doados por Bolsonaro, né, estão sendo recuperados pelo governo Lula, estão sendo reformados e em breve já estarão com capacitação para comprar o excedente, a produção de grãos e manter, obviamente, os preços no mercado estáveis, né? Então a Conab ela tem esse papel muito importante na compra dos alimentos da agricultura familiar, né? Mas há outros programas também, por exemplo, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, né? A Conab e outros órgãos públicos compram diretamente alimentos produzidos por agricultores familiares para abastecer escolas, hospitais e programas sociais, garantindo mercado e preços justos, né? Há também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, exige que pelo menos 30% dos alimentos comprados para a merenda escolar venham da agricultura familiar, e o que faz com que se crie um mercado estável para os pequenos produtores, né? Há também o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que oferece crédito com juros baixos e prazos longos para agricultores familiares investirem em produção, equipamentos e tecnologia. Há também o Plano Safra da Agricultura Familiar, né? Que não é o Plano Safra, obviamente, do agronegócio, mas que é uma linha de financiamento específica para pequenos produtores, com incentivos para práticas sustentáveis e diversificação de culturas, né? É alguma coisa já. Mais Alimentos Brasil, também um programa, né, que facilita a compra de máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar com crédito subsidiado pelo governo, né, a juros bem baixos. Há também o Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO, que incentiva práticas agroecológicas e produção de alimentos orgânicos, reduzindo a dependência de insumos do agronegócio e agrotóxicos, né? Essas iniciativas, né, por parte do Ministério do Paulo Teixeira, são muito assim, importantes, né, porque elas obviamente dão essa ênfase maior, né, à produção familiar, da agricultura familiar, né? Essas iniciativas então tentam reequilibrar o setor agrícola, mas ainda enfrentam desafios diante da forte influência do agronegócio,
né? Todo o seu lobby, eles têm uma bancada ruralista, né? Uma bancada lá para defender os interesses do agronegócio, né? Há também a questões as barreiras logísticas que dificultam o acesso dos pequenos agricultores a mercados mais amplos, né? Há também essa, justamente por conta de que as cooperativas e sindicatos são dominados, né, pelo pessoal do agronegócio, né? Então, há toda essa dificuldade. Nessa conexão, gostaria de falar da importância do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se destaca, né, como uma das principais forças na promoção da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis e da comercialização direta, sem a intermediação dos grandes conglomerados do agronegócio. Por que o MST, então, incomoda tanto a bancada ruralista? Né? Obviamente porque o MST ele tem autonomia em relação ao agronegócio. O MST organiza seus próprios sistemas de produção e distribuição, fortalecendo redes de economia solidária e agroecologia, sem depender dos grandes produtores ou empresas que dominam o mercado. O MST também promove, ele é um promotor da agroecologia, ele é um movimento que promove isso, né? Em vez da monocultura e do uso intensivo de agrotóxicos, os assentamentos do MST priorizam um modelo sustentável de produção de alimentos. Isso vai contra, obviamente, os interesses do agronegócio, que lucra com sementes transgênicas e pesticidas. Né? O MST também ele desmistifica o discurso do agronegócio. O MST mostra que é possível produzir alimentos saudáveis em larga escala sem precisar destruir florestas ou explorar trabalhadores rurais, desmontando a narrativa de que sem o agronegócio o Brasil passa fome. Né? Essa mentira, né? Assim como aquela outra mentira, né? Que é o agronegócio que leva o Brasil nas costas, né? Que essa é uma mentira. Né? Vimos agora, né, com a paralisação, a gente vai poder explicar em outro vídeo o porquê do governo em relação ao plano safra, né? Vemos as reações do agronegócio, né? Demonstrando que na verdade eles são dependentes do Estado, né? Querem um Estado mínimo para os outros, mas eles na verdade são totalmente dependentes do Estado e na verdade é o Brasil que os leva nas costas, né? O MST também promove uma conscientização política e social. O movimento do MST não apenas produz alimentos, mas também promove a educação popular, alfabetização e formação política, fortalecendo a luta pela reforma agrária e por políticas públicas para os pequenos agricultores. Né? Tem algumas ações do MST que são muito importantes, né? Que nós devemos então reforçar, né? Ligadas obviamente à venda e produção de alimentos. A produção agroecológica. O movimento do MST é responsável por uma das maiores produções de alimentos sem agrotóxicos do país. Feiras da reforma agrária. O MST realiza feiras em diversas cidades, conectando diretamente produtores e consumidores, eliminando assim os atravessadores. O MST também promove cooperativas e agroindústrias. O MST organiza cooperativas que beneficiam a produção e ampliam a renda dos assentados. Também promove parcerias com governos e programas sociais. O movimento do MST fornece alimentos para escolas e instituições públicas por meio de programas como o PAA, que já citamos, né, e o PNAE. Diante disso, né, a bancada ruralista ataca o MST porque ele representa uma alternativa viável ao modelo do agronegócio e prova que é possível alimentar o país sem depender das grandes corporações do latifúndio. O medo do setor agroexportador não é apenas ideológico, mas econômico. Um sistema mais justo e sustentável ameaça seus monopólios e lucros bilionários. Né? O MST também se destaca por suas ações de distribuição solidária de alimentos, especialmente em momentos de crise, como no da pandemia que nós vivemos, né, de Covid-19, e em períodos de calamidade pública. Essas ações mostram o compromisso do movimento com a segurança alimentar, algo que contrasta fortemente com a lógica do agronegócio que prioriza o lucro individual dos latifundiários e a exportação de commodities. Né? As principais ações solidárias do MST, falando nisso, são a doações de alimentos para comunidades carentes,
Em diversas cidades, o movimento organiza mutirões para distribuir gratuitamente toneladas de alimentos produzidos em assentamentos e cooperativas, prioriza comunidades periféricas, ocupações urbanas, quilombolas, indígenas e trabalhadores precarizados. O MST também promove cozinhas comunitárias e populares. Em parceria com outras organizações sociais, o MST mantém cozinhas populares para fornecer refeições gratuitas a quem precisa. O MST também utiliza alimentos da própria produção agroecológica, garantindo refeições sem agrotóxico. Solidariedade em momentos de crise. Durante a pandemia, como já notamos, o MST distribuiu mais de 6.000 toneladas de alimentos e milhares de marmitas solidárias. Em enchentes e outras catástrofes, o movimento do MST se mobiliza para doar alimentos e prestar auxílio às vítimas, né? Parcerias com igrejas e movimentos populares. O MST atua junto a pastorais sociais, sindicatos e organizações como o Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, para ampliar o alcance das ações solidárias. Por que essas ações incomodam tanto o agronegócio? É porque desmontam a ideia de que o MST é um problema. Elas mostram que o movimento MST produz, gera trabalho e contribui para o bem-estar social. Um outro motivo, então, do ódio do agronegócio pelo MST é que as ações do MST acabam expondo publicamente para a sociedade a falta de compromisso do agronegócio com a segurança alimentar. Enquanto grandes produtores exportam e acumulam lucros, o MST distribui alimentos para quem mais precisa. As ações do MST fortalecem a organização popular. Ao praticar a solidariedade, o MST cria laços com comunidades urbanas, aumentando sua base de apoio e conscientizando mais pessoas sobre o papel da reforma agrária. Essas ações reforçam que o MST não é apenas um movimento de luta por terra, mas também um protagonista na produção sustentável e na construção de um modelo mais justo de distribuição de alimentos no Brasil. Né? E alimentos, obviamente, sem o uso de agrotóxico e em respeito ao solo e à manutenção da terra para que ela possa continuar produzindo e não ficar doente como está. Né? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe, dê seu like e até mais, até o próximo. Tchau!